mensagem está no livro de 1 Timóteo, no seu capítulo 4. Abre aí. Glória a Deus. A igreja pode se sentar em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4. Aleluia. Deus poderoso, Santo Deus de Israel. Estamos nesta noite aqui, na casa do Senhor, né? Igreja Batista, renovada pela fé. Quero já abençoar a vida de todos. Aos nossos irmãos que vão estar acompanhando através ali das redes sociais, do canal da igreja, né? No YouTube da Igreja Batista Renovada pela Fé. Você que tem ouvido as mensagens, tem ali se identificado, você que tem compartilhado, você que tem deixado um tempo, né? Tem também se inscrevido no nosso canal da Igreja Batista Renovada pela Fé. Que Deus ele venha abençoar a tua vida poderosamente, gloriosamente e grandiosamente. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, eu quero abençoar desde já a tua vida em nome de Jesus, para que você possa continuar ouvindo a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que cura, essa palavra que salva. Amém? Em nome de Jesus, a palavra genuína, a palavra verdadeira. Nós vivemos pela fé da palavra de Deus. Nós da Igreja Batista vivemos pela fé da palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Está escrito assim, igreja. Sobre o título está escrito assim: apostasia nos últimos tempos. Apostasia nos últimos tempos. Fala aqui, igreja, Paulo, ele vai falar com jovem, né? Aleluia, o seu jovem Timóteo, presbítero, pastor, né? Vai falar com ele acerca de quê, igreja? Do abandono da fé, né? Abandono de quê? Da fé. Que muitas pessoas chegariam em período, naquele período, né, daquela época, e na época que nós estamos vivendo hoje, é o que mais estamos vendo o quê? O abandono do quê? Da fé. Né? E por quê? Hoje a gente está alcançando muitas pessoas que estão abandonando o quê? A fé em Cristo, a fé em Deus, largando tudo, voltando para o mundo, ou, né, pessoas que mesmo elas estão numa igreja, mas elas já abandonaram o quê? A fé em Cristo. Viver pela fé em Jesus, né? Pessoas que já abandonaram, mesmo estão dentro da igreja. Tem muitas pessoas que já estão dentro da igreja, mas que elas já perderam a fé, porque elas estão acreditando em quê? Em coisas, em espíritos, igreja, que já dominaram ela, a vida dela, e que fez o que, igreja? Ela tem o estranhamento da fé. Ela já acredita em outras coisas, ela já acredita que Deus está na vida dela por outros motivos, por outras coisas, não somente pela fé, crer na palavra de Deus. Precisa de outras coisas, precisa de outros argumentos, artefatos, criar coisas para que possa mostrar o que? A fé em Jesus Cristo. E Paulo estava preocupado com isso, porque ele vai falar para Timóteo, dizer para Timóteo fica o quê? Fica atento, porque vai haver pessoas que espíritos vão entrar em vida de pessoas e vão dominar pessoas que vão desviar da onde, igreja? Da fé. Amém? É da fé. As pessoas vão começar, muitos até acreditar hoje, nos dias de hoje, acreditam pessoas que Jesus, igreja, ele não exorta ninguém. Como muitas pregações que atraem pessoas que dizem que Jesus ele só abraça as pessoas, mas que Jesus ele não exorta ninguém. Se não houver exortação, como é que vai haver libertação? Como é que vai haver transformação de vida? Se Jesus ele não falar a verdade para a pessoa, se ele, como é que Jesus, igreja, ele vai contender com a sua própria palavra? Ele não vai contender com a sua própria palavra.
E tem pessoas hoje que elas estão fazendo contenta com a palavra de Deus, né? Ela está fazendo, que Jesus ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tem pessoas que estão anunciam Cristo para as pessoas, né? Um Cristo que ele não vai exortar ela, ele não vai falar a verdade para ela, mas a verdade ela machuca a igreja, a verdade ela dói, mas ela desperta. Tem gente que está dormindo, tão morto o quê? Na fé. Ela está adormecida na fé por causa de quê, igreja? Tem gente que ela acha hoje em dia que a vida que ela está vivendo, ela se acostumou da forma que ela está vivendo, né? Tem gente que ela está doente, ela acostumou com a doença, ela acostumou com o problema, ela acostumou com a separação, ela acostumou a ser traída, acostumou a ser enganada, ela acostumou. Por causa de quê? Porque ela deixou de exercitar o que dentro dela, igreja? Fé. Ela perdeu o que? A fé. Porque às vezes as pessoas vai falar para a pessoa e falar assim para você: não, irmão, mas é assim mesmo. Isso aí é assim mesmo. E ensina a pessoa o que, igreja? Em vez de ensinar uma fé em Deus, clamar a Deus, buscar a Deus, aí leva a pessoa a despertar a pessoa em outras coisas, e ela viver com o que, igreja? Com problema. Ah, não, é melhor você ir por esse caminho, é melhor você fazer isso, é melhor você fazer aquilo. Como é que se diz? Invocação de muitos espíritos que levam a pessoa a ver o que, igreja? Viver com aquilo que é o que, igreja? Não vê ter um despertar, que aquelas coisas são para ela problemas. E que se Jesus viesse diante de Deus, Jesus ia falar a verdade para ela. Você adora mais espírito, adora mais tudo do que a mim próprio. Vocês buscam mais manifestações de poder espirituais do que a mim próprio. Porque quem liberta a igreja? É espírito, é Jesus. Quem transforma a vida de uma pessoa? É espírito, é Jesus. Então, o que acontece? Hoje são assim. E quantas pessoas hoje elas vêm para a igreja? Porque quando elas são atraídas a vir para a igreja, elas não são atraídas a vir pelo Jesus Salvador. Nós acabamos de ver a mensagem, né? Que Jesus ele foi exortar o povo que saiu de uma cidade para outra, pegar o barco, que foram atrás de Jesus para vocês tiveram tanto trabalho de vir atrás do pão que vocês perecem, não do pão que vocês permanecem. Jesus deu uma exortação, falou logo, igreja. Então muitas pessoas vêm por aquilo que as pessoas, às vezes, igreja, né, muitas pessoas estão oferecendo a ela aquilo que é o quê? Algo, igreja, de necessidade que ela está vivendo. Uma porta de emprego, um problema dentro da família, uma separação no casamento, né, a fome, dívida, mas né, a verdade não traz ela diante de Jesus, através de quê, igreja? De uma fé, de uma libertação, de uma verdade, né? Falando para ela a verdade para ela, mostrando a ela o que ela está vivendo, amém? O que ela está vivendo, aquilo que está produzindo na vida dela, são o que? Pegou algo que ela colhe com a sua desobediência, que é uma vida com Deus. Uma vida com Deus. Deus, igreja, Ele fez a gente para servir a Ele. Homens, mulheres, para servir a Ele. Mas a nossa desobediência traz para a gente resultados para nossas vidas que são o fruto de quê? Do pecado que nós cometemos e vivemos e se envolvemos. É o que traz. Mas ninguém traz as pessoas para a igreja mostrando que esse Jesus liberta essas pessoas desse pecado. Mas muitas pessoas trazem Jesus, a pessoa para a igreja, porque elas estão passando uma dificuldade, uma necessidade carnal, igreja, pessoal, algo carnal. Não é algo espiritual. Ela se livrar de espíritos malignos. Foi o que Jesus fez. Jesus, igreja, ele veio para expulsar o quê? Espíritos malignos. Quando ele dá autoridade ao discípulo, ele vai dar autoridade ao discípulo para quê? Eles que dão toda a autoridade e poder para pisar em serpente, em escorpiões, né? Pôr a mão por os espíritos e expulsar os demônios. Foi isso que Jesus mandou fazer, expulsar os demônios. Jesus, ele falou: não vai que eu vou
mandar vocês ir lá, trazer pessoas para a igreja, para abrir porta, para receber, para ter um bom casamento, para ela nunca chorar, para não passar na morte, para não ter doença. Não vem para que eu vou dar casa, apartamento, barco, iate, vou dar uma vida de abundância, uma vida maravilhosa sobre a terra. Isso não foi isso, igreja. Não foi isso. Foi para libertar a gente, sabe o que é? Do pecado. Do pecado. E ali, Paulo ele vai falar com Timóteo, você acredita? Porque o Espírito de Deus trouxe o que, igreja? A Paulo esse despertar. Amém? E Deus ele despertar disso. Porque de quê? Porque haveria um tempo que ia surgir o quê? Espíritos malignos que iam o quê? Fazer o quê? O confundimento da igreja, a mente do povo. Ia levar homens, ia ser usado por espíritos, ia dar lugar para ser usado por espíritos malignos, imundos, que levaria as pessoas, hein? Levar a fé dela em um falso quê? Cristo em Cristo. Como hoje, nós vemos o quê? Hoje existe o quê? O anticristo é o quê? Um falso Cristo. E Pedro falou o quê? Do espírito de quê? Ele fala do espírito, aleluia, glória a Deus, do anticristo que está sobre a terra. E esse espírito anticristo leva as pessoas, aleluia, glória a Deus, a fazer uma imaginação de Deus, de Jesus, ele vai saciar a vontade da pessoa, aquilo que ela quer. E Jesus disse na palavra: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E se a vontade de Deus, Jesus, igreja, se ele fala para Jesus, para o Pai: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Como é que Jesus, igreja, como é que ele pode fazer a nossa vontade? Porque se ele primeiro precisa de ser feita a vontade, tem que ser feita a vontade de Deus. Como isso, igreja? Como isso? Se ele fala: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então a vontade que prevalece é a vontade de Deus, igreja. E como é que as pessoas muitas vezes são atraídas, né? E muitas estão vivendo iludidas com isso, e muitas abandonam a fé, né? Larga a igreja porque elas falam assim. Eu já vi muitas pessoas falando: não, eu pensei que não conquistei, ou aqui fora eu conquistava mais do que eu estava na igreja. Por quê? Porque ofereceram um falso Cristo. E tudo que o anticristo quer fazer, o anticristo quer fazer, esse espírito anticristo, é oferecer uma imagem errada de Cristo para as pessoas, o que, igreja? Para as pessoas que elas se prostram diante de Cristo e dizem assim: eu fui para a igreja, eu achava que Deus ia me dar isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas não conquistei aquilo que eu estava esperando conquistar. Aí não, eu não vou mais para a igreja. Aí fica na mão de quem? Dele, igreja. Que está com domínio sobre a terra dele. Olha o que está escrito aqui: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, eles darão atenção a espíritos enganadores e ensinamento que vem de quem? De demônios. Esses são as pessoas, igreja, que estão o quê? Que o Espírito de Deus ele traz a certeza a Paulo, para que Paulo vá lá e fala para Timóteo, né? Que haverá isso, vai acontecer isso. Daquele tempo aconteceria, e agora também, eles estão vivendo a mesma coisa. Amém? A mesma coisa. Hoje você, para pegar uma pessoa, você trazer ela para a igreja, se você nos falar para ela, se chegar para ela e falar para ela assim: olha, Deus está desempregado, Deus vai abrir uma porta para você, Deus vai te dar um emprego. Vamos para a igreja, Deus vai te dar um emprego. Vamos para a igreja, que Jesus vai te libertar você desse espírito que está na tua vida, que está amarrando as tuas portas, hoje fechando todas as tuas portas. Vamos lá, vamos sofrer um pouquinho com Cristo, vamos lá, lutar um pouquinho com Jesus, que Jesus no tempo certo ele vai te dar a bênção. Nós as pessoas vêm iludidamente, atrai as pessoas e coloca as pessoas, igreja, dentro da igreja, para que muitos até alcancem, mas outros são frustrados e acabam falando o quê? Eu não quero mais saber de igreja. Eu já vi muita pessoa dizer para mim assim, uma coisa muito triste: eu era de uma igreja tal, eu saí de lá porque eu fiz isso, fiz aquilo, não conquistei nada, pelo contrário, eu perdi tudo que eu tinha. Eu não quero saber de igreja nunca mais.
Sabe por quê, igreja? Por causa disso aqui. Que diz aqui, olha lá. Espírito que enganadores, e ensinamento que vem de quem? De demônios. É muito ensinamento demoníacos que vem o quê? Ocupando a vida das pessoas, oferecendo para elas, igreja, coisas que Deus não prometeu. Coisas que Deus não prometeu, que Jesus não prometeu. E tem muita gente assim, oferecendo, e as pessoas se frustram. E diz assim: esses ensinamentos são espalhados por todas as pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está o quê? Morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Pessoas, a consciência da pessoa morreu. Tem gente que está na igreja, quer nem saber de nada, igreja. Quer saber de nada. Se a pessoa está com fome, se a pessoa não está, não quer saber de nada, só quer, não quer, bota aqui. E fazendo o que? Falsas que? Promessas, igreja. Promessas que Jesus não prometeu. Jesus prometeu para a gente uma coisa, eu tenho certeza, que Jesus prometeu: suprir a necessidade. Suprir foi uma coisa que Jesus prometeu para a gente. Jesus não prometeu que a gente vai ficar rico na terra. Ele disse que ir pregar o evangelho a toda criatura. Ele disse que supriria o quê? A necessidade. Necessidade vai suprir necessidade. A necessidade é milhão. O que adianta? Às vezes, igreja, tu tem uma pessoa na igreja, um líder da igreja, que ele é tão rico e o seu povo tão miserável. O teu povo passando necessidade, o teu povo passando fome, endividado, com nome sujo, né? Fazendo empréstimo para invertir, às vezes, em propósito. É tanta coisa que acontece, igreja, né? E estão nadando no dinheiro. E quando às vezes a pessoa vai falar alguma coisa, conversar com o pastor, vai se queixar com o pastor, ele diz para a pessoa que a pessoa não tem fé. Você está sem fé. A tua fé ainda fala ainda. Tem uns que dizem assim: porque a tua fé está fraca, a tua fé está morta, a tua fé está morta. Você, mas pastor fez, mas você não creu. O problema não está com ele, o problema está onde, igreja? Da pessoa. E o pobre, coitado, às vezes isso acontece, sai da igreja assim, não volta mais, não quer mais saber de Deus, porque é espírito que já tomou a mente das pessoas. Essas dizem assim, e essas pessoas ensinam que é errado casar, que é errado comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para que aquele que crê e conhece a verdade os coma, depois de ter feito uma oração de agradecimento, Pessoas às vezes, cria tantas coisas que você não pode comer isso, não pode comer aquilo, e vem tanta coisa. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que você não pode fazer nada, né? Tem gente aí que a pessoa não pode fazer nada. Ela está na igreja, ela está com Jesus, hoje ela não pode comer aquilo, ela não pode comer aquilo, porque tudo é pecado, tudo é pecado, 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 pecado. E diz assim: tudo o que Deus criou é o que, igreja? É bom. Tudo que Deus criou é bom. E portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento. Porque a palavra de Deus é a oração torna todos os alimentos aceitáveis a Ele. Fidelidade e diligência do ministério. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Se deres esses conselhos aos irmãos da fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido, mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs.
e tola. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercício espiritual, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Exercício espiritual, o que é, igreja? Oração, buscando o Senhor, ler a palavra de Deus, não ser levado por engano, não ser levado. Tem gente que não gosta de ler Bíblia, aí não gosta de direito, vai ser enganado, irmão. Eu não gosto de tirar tempo para ler, então tu vai ser enganado. A pessoa, não, eu não gosto muito de orar, não, eu vou ali um tempinho, eu falo com Deus. Não, vai ser enganado, irmão. Não exercita a sua fé, a vida com Deus, né? Diz assim: esse ensinamento é verdadeiro e deve ser criado e aceito de todo o coração. E por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem, igreja. Recomende e ensine estas coisas, igreja. Amém? Estou ensinando o quê? Coisas o quê para a vida das pessoas diferentes. Não deixe que ninguém o despreze por você, ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Tem muitos que não têm amor, não. Amém? Diz que é falta de fé. Amém? Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das escrituras sagradas, à pregação do Evangelho e ao que? Ensino cristão. Tem que se dedicar ao quê? Olha a instrução de que Paulo dá para Timóteo. Olha lá. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público da escritura sagrada e à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você quer. Você tem um dom, igreja. Diga: eu tenho um dom. Você tem um dom. Do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbíteros pôs a mão sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas, fique que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Ele está falando o quê? Olha só, olha aqui, olha a direção. Cuide de você, o quê? Que você tem, cuide de você, cuidado. Às vezes acontece, a pessoa que fica muito pelos cuidados dos outros, e ela não está cuidando dela, não está olhando para a vida dela, ela não está examinando ela, não está entendendo como é que a vida dela está andando, né? Qualquer dia que ela quer viver ensinamento dos outros, e diz: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que você ensina. Cuidado, igreja, com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo, como os que escutam a palavra de Deus. Aleluia. Quer salvar? Pratica a palavra de Deus. Pratica a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Igreja. E aqui a gente vai ver o que? Quando fala Paulo acerca do Espírito, aleluia, ele fala assim, aleluia, tem 3 espíritos sobre que faz a pessoa ser levada, igreja, à apostasia, ao abandono da fé. 3 espíritos. 3 espíritos que ele não vem, ele não entra na pessoa, ele entra naquele que ensina. Pessoas, como a gente já viu ali, que elas já o quê? Racionalmente, elas já abandonaram a fé. E elas já desviaram a vida dela para um outro caminho. Desviaram a vida dela para um outro caminho que não é mais o quê? A fé em Jesus Cristo, igreja. Pessoas que já desviaram essa fé. Ela está na igreja, ela prega, mas ela prega, mas ela prega ensinando a verdade, o caminho correto? Não. Ela ensina o quê? Aquilo que vai ser o quê? Bem para ela. Ela ensina bem para ela. Porque ela vai o quê? Colher. Ele diz assim: eu vivo do jeito que eu estou vivendo, bem hoje, desse jeito, porque Deus assim quis.
quis que eu me tornasse. Mas um bom pastor, ele dá vida por quê? Pelas ovelhas. Pelas ovelhas. Então, tem coisas que às vezes as pessoas elas têm que entender, como diz, você tem que cuidado com aquilo que prega, por causa de que muitas vezes acontece, a pessoa ela coloca a pessoa numa vida de engano. Olha os espíritos, olha os espíritos, três espíritos, o perigo da apostasia, abandonarão, a fé, o espírito de enganadores, doutrina de quê? De demônios. Pessoas que vão enganar, o espírito do engano, e as doutrinas que os demônios colocam na vida das pessoas. E aí as pessoas o quê? Abandonam. Entrou no fracasso, abandonou a fé, não quero mais saber da igreja, não quero saber de Deus, se frustrado no caminho. Não, eu não sei o que me oferecia, era assim. Eu achava que as coisas de Deus eram mais fáceis. Eu achava que as coisas de Deus não eram desse jeito. Tem gente que é assim. Ela acha que as coisas de Deus são difíceis. Como é que se diz? Fácil, É oferecer para ela uma facilidade para ela. Mas é o caminho do Senhor, a igreja. A verdade é para dizer para você, ele é difícil. Se você abandonou a fé, abandonou o caminho, porque você achou que era fácil, e alguém ofereceu para você facilidade, ou disse que se você fizesse alguma coisa, e você conquistaria aquilo que você achava que você ia conquistar, e que seria fácil, porque ninguém compra a bênção de Deus, irmãos. Amém? A bênção de Deus ninguém compra. Ninguém compra a bênção de Deus. Não adianta, tem muitas pessoas que ela acha assim, se eu der um valor X para a igreja, Deus ele vai me abençoar. Porque diz, quanto mais tu dá, mais ele recebe. Pera aí, igreja. Dando o que se recebe, mas é amor. Tem que dar dinheiro, 1 milhão para a igreja e você não tem amor para dar para ninguém. O que adianta? O que adianta você dar 1 milhão? O que adianta você dar 1 milhão? Você vai dar 1 milhão para a igreja, mas você não tem amor no teu coração. Porque você, aquela pessoa que precisa de amor, você não dá para ela. Aquela pessoa que precisa de um carinho, você não dá para ela. Aquela pessoa que precisa de atenção, você não dá para ela. A pior coisa que tem, a gente não pode haver uma coisa, a pessoa que serve a Deus, ele não pode ser o que, igreja? Orgulhoso. A pessoa que serve a Deus, ela não pode ser orgulhosa e dizer assim, eu recebi isso aqui porque eu fiz propósito. Tem gente que não faz propósito, então ela não pode receber. É orgulho. Orgulhoso não entra no céu. Orgulhoso não entra no céu, gente. Então a gente tem que entender uma coisa. Muitas pessoas abandonou o caminho. Hoje tem muitas pessoas que estão fora da presença de Deus, porque ela achava que ela ia ficar rica, que ela ia conseguir montar uma empresa para ela, que ela ia conseguir um bom emprego para o marido ou para o filho, que ela conseguia alguma coisa, mas no meio da caminhada, igreja, ela foi se esbarrando em problema. No meio da caminhada, a pessoa ela foi se esbarrando em problemas, pessoas chegando, se esbarrando em tantos problemas, e ela começou a olhar e falar, meu Deus, Jesus, eu só estou encontrando problemas. Mas ela esqueceu, a igreja, entendeu uma coisa, que Ele é a solução, Jesus é a solução dos problemas. Como é que Jesus, igreja, Ele vai se mostrar na nossa vida, que Ele diz, eu sou a solução de todos os problemas. Ele é a solução dos problemas. Como é que Ele vai mostrar como solução de problemas, se você não encontrar problema? Se você não tiver problema? Jesus, igreja, Ele foi a solução de um problema sobre a terra. Fica atento a essa palavra. Jesus, Ele foi a solução de um problema que estava sobre a terra.
Quando ele foi o que, igreja? Ele pego para a morte. Ele foi a solução de um problema sobre a vida de pessoas ali. De que, igreja? A solução, ele foi amor na vida de pessoas. Pessoas que não tinham amor, que não tinham compaixão, que pega o Filho de Deus, o Cristo, e manda matar o Filho de Cristo. E Jesus, ele é o Filho de Deus, melhor dizendo, ele é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, igreja, passando aquela provação todinha, aquela apanhando, sendo açoitado. Quem conhece a história romana sabe que aqueles soldados romanos, como eles gostavam de massacrar as pessoas. Quando eles tinham a oportunidade de bater, como eles moíam, esmiuçavam a carne do homem. Jesus, ele foi esfumaçado, a carne de Jesus foi esfumaçada. Como eles bateram em Jesus, inocente. E Jesus, igreja, aleluia, glória a Deus, ele veio livrar o povo de um grande problema. Ele veio da falta de amor, da falta de compaixão, da falta de misericórdia. Porque faltava isso no meio daquele povo. Faltava, porque muitos que Jesus curou, muitos que Jesus ali, igreja, passou nas cidades, muitos também pediram a morte de Jesus, porque era um povo que era induzido pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus. E Jesus, ele passou um grande problema, mas ele foi a solução daquela época, da falta de amor, de misericórdia, de compaixão. Porque se Jesus não viesse, igreja, não pagasse aquele preço, nós não estaríamos aqui, aquele povo seria tudo ele fulminado, porque era o povo que rejeitou o próprio Senhor. E se fosse o amor de Deus, o amor de Cristo, Jesus resolveu o problema. Ele foi a solução da falta de amor que existia, como hoje existe a falta de amor. Muitos hoje têm o amor de muitos criarão hoje, o amor de muitas crianças. E Jesus, ele é a solução. Ele é a solução do teu problema. Ele é a solução gratuitamente, gratuitamente que a gente fala assim, mas não é tão gratuitamente que a gente tem que apenas fazer o que? Crer. É o preço. Crer nele, Cristo. Amém? Quando você crê nele, ele resolve o teu problema. E eu quero dizer para você que foi frustrado. Você que abandonou a fé em Jesus, você que disse que não vou mais para a igreja porque eu fui enganado, achei que ia ser assim, que era assim. Os espíritos enganadores, mentirosos, pessoas sem compromisso, elas te ofereceram algo de Deus que Jesus não te prometeu. Mas ele disse para a gente que no mundo teremos aflições. E ele venceu o mundo, igreja. E através da fé nele, confiando nele, nós também venceríamos esse mundo. Nós também venceremos esse mundo. E eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, para você voltar para o caminho de Jesus. Você que pensa em parar, que está achando que está difícil, está difícil. Está difícil, sabe por que está difícil, igreja? Está difícil porque ele é a solução do problema. E se ele não botar nós em caminho difícil, como que nós vamos ter certeza que ele soluciona o problema? Se a gente não andar em caminhos estreitos, como nós vamos saber que esse Cristo nos leva a caminho de uma vida eterna, um caminho de uma bonança? Como nós vamos ter essa certeza? É por isso que ele permite nós passar pelo vale da sombra da morte, mas não morremos. Amém? Nós passaremos pelo vale da sombra da morte. Nós passaremos muitas vezes pelo terror noturno, mas ele não nos matará. Muitas vezes o inimigo, ele arma cilada contra a nossa vida. Ele arma cilada, ele arma arapucas diante de nós, mas nós, com Cristo Jesus, não caímos nela. Quem fica frustrado são nossos inimigos. Jesus, igreja, ele é a solução. Amém? Não deixa que, como Paulo ele fala para Timóteo, jovem Timóteo, que não se deixa ser enganado por espíritos mentirosos, enganadores. De repente você foi levado a um espírito da mentira, da engano, alguém te enganou. Mas Jesus, nesta noite, Pai, o Jesus que cura,
O Jesus que liberta, que transforma a vida, Ele está neste lugar. E Ele convida você também que vai insistir, né? Vir para o caminho, retornar para o caminho. Você que nunca conheceu Jesus, que nunca esteve com Jesus, mas está passando por uma grande luta na tua vida, está enfermo, casamento, está, né? Separação, briga, discussão, está lá, né? Pessoas da tua família, no crime, nas drogas, pessoas, você desesperado, não sabe o que fazer, está doente, desempregado, as portas fechadas, é um problema danado. O problema da sua vida já é um problema danado. Eu quero te chamar você, que você que está cheio de problema na tua vida, eu quero chamar você para vir, para arrumar mais problema para a tua vida. Eu não estou chamando você para resolver os seus problemas, não, mas eu estou chamando você para ter mais problema na tua vida. Sabe por quê? Porque quando a gente vem para Jesus, a gente arruma mais problema para a nossa vida, a gente vai arrumar mais perseguição para a nossa vida. Bispo, você está maluco? Eu já estou cheio de problema e o Senhor está me chamando para, aleluia, para poder ter mais problemas, sim, porque os problemas que vêm na nossa vida com Cristo Jesus, igreja, Ele nos ensina a resolver. Jesus Ele não resolve para mim e para você, Ele vai nos ensinar a resolver. Você viu na palavra de Deus escrito? Eles ensinam a gente resolver na oração, resolver dentro da palavra, e ensina você a resolver. Ele ensina você como vencer. Eu quero chamar você, aleluia, para você vir, para Jesus ensinar você a vencer os seus problemas. De repente esse problema que você está vivendo na tua vida hoje aí, Jesus vai ensinar você a vencer ele, porque aí você fora no mundo, você não vai saber como vencer ele. Pelo contrário, você vai se lançar muito mais em problema, vai se aprofundar muito mais em problema, né? Vai estar se pegando e mergulhando em problema, mas não sabe como resolver. Jesus, Ele sabe resolver. Ele sabe como resolver cada problema que nós estamos passando. Só que Ele vai, junto com a gente. Ele vai segurar na mão e vai falar para a gente assim, há um obstáculo, é assim que vão passar por ele, ali, há um caminho espinhoso ali, vem comigo, olha como é que a gente vai passar pelo espinho, é um caminho, de pedras pontuda, vem comigo, segurando, é assim que nós vamos passar, ele não vai carregar a gente no colo, igreja, como muitas pessoas falam, não, ele vai carregar no colo, e ele vai passar, não, como ele vai, conosco, ele vai ensinar. Sabe por quê? Porque ele é mestre, e mestre faz o quê? Mestre ensina, mestre não faz sozinho, igreja. Então ele é mestre que vai ensinar a gente a viver, a vencer, ao quê? Ao nossos, o que, igreja? Ao nossos limites. É o nosso limite. Você que eu estou chamando, em nome de Jesus, amém? E que Deus ele vem abençoar a tua vida, aleluia, glória a Deus, que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus nesta noite, aleluia, glória a Deus.